qual fila vai ser obedecida, em que lugar que eu tô nessa fila para pagamento de precatórios agora em 2023 e até teoricamente 2026, que é onde deveria terminar a história da PEC. Vitória, primeiro ponto, quem que tá no comecinho da fila? Primeirão. Super preferenciais, pessoal. Super preferencial, como o próprio nome já fala. Tem preferência sobre qualquer outro precatório que não tem essa característica. Então, seja em 2022, 23, 24, as próximas LOAs que vão sair, o precatório super preferencial sempre vai estar na frente. Pagou todos os super preferenciais. Não tem mais. Aí nós vamos observar a ordem cronológica. Nós sabemos que do ano de 2022, praticamente pouco mais do que a metade foi pago. Então, quer dizer, tem quase ali de 45 a 50, com correção monetária, bilhões de precatórios a serem pagos. Alimentares de até 180 salários mínimos. Isso. Que não tem super preferência. Isso. Então, pessoal, esse dinheiro, esses 23,2 bi reservados para esse ano, vão primeiro para os super preferenciais e depois vão entrar nessa segunda categoria. Depois dos alimentares de até 180 salários mínimos sem preferência, nós temos os alimentares de até acima de 180 salários mínimos. Calma aí então. Primeiro lugar da fila. Super preferencial, pagou tudo. Depois, alimentares até 180 salários mínimos. Eu tenho uma dúvida. Você já sabe minha dúvida, mas eu vou perguntar mesmo assim. Ordem cronológica. Você falou, olha, só um pouco mais da metade foi pago. Lembrando, por região, em 2022, o TRF1, o TRF5, pagou quase que a totalidade de precatórios. Um pouco mais da metade foi o TRF3, por exemplo. O TRF2 tem coisa para pagar, o TRF4 tem coisa para pagar. Vai ter também aqui um link só para você ver o mapa das regiões, dos tribunais que cada tribunal pega. Até por isso, só um detalhe, muitas empresas deixaram de fazer antecipação de precatórios da região do TRF4. A gente não, nós estamos ainda fazendo antecipação. Então, se você é da região sul, fica tranquilo porque ainda é possível fazer. E nada contra essas empresas, cada um tem a sua regra e obedece, cara. Tem alguém do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul precisando, manda que a gente analisa. Problema zero mesmo, tá? A gente tá fazendo. Vamos lá. Segundo lugar da fila, então, alimentares até 180 salários mínimos. Exato. Então quer dizer que já pagou todos os super preferenciais, sobrou caixa. Vamos para os alimentares até 180 salários mínimos. O que é o alimentar? Rápido. Precatório alimentar é aquele que vai se originar de uma discussão na ação envolvendo salário, pensão, verbas relacionadas ao emprego. Então ele tem uma natureza alimentar. Essa natureza, quem manda é a natureza da ação que deu origem ao precatório. Tá bom. Aí o governo foi lá e falou pro eu tenho um mercadinho. Me tirou do mercadinho e falou, tá aqui, eu vou te pagar em precatório mercadinho. Eu vendo alimentos. É alimentar? Não é bem assim. Não é bem assim. Vou dar um exemplo aqui, A dona Joana foi lá e deu entrada no seu pedido de aposentadoria e o INSS negou, ela teve que entrar com uma ação. Ela foi bem sucedida nessa ação e gerou até um precatório. E esse precatório tem natureza alimentar, porque diz respeito à aposentadoria. Aposentadoria é uma matéria de crédito alimentar. Boa. Minha provocação só foi assim. Gente, uma desapropriação é um precatório comum. Sim. Discussão de impostos, precatório comum. Reajustes, a depender da situação, pode ser comum ou alimentar. Então, tudo que vai mandar é a natureza da ação. Nossa, mas e se eu não sou um profissional da área jurídica? Como que eu vou saber se é alimentar ou comum? Muito simples. No ofício do seu precatório, vai ter ali a natureza. Fique atento, porque muitas vezes o tribunal, quando vai expedir o ofício, erra na hora de colocar essa natureza. Então, o seu advogado precisa ficar atento a isso, porque se o tribunal errar, ele deve peticionar, comunicando ali que, ao invés de um precatório comum, é alimentar ou vice-versa. Exato. É raro, mas acontece. Vamos lá. Pagou super preferenciais, sobrou caixa. Pagou alimentares até 180 salários mínimos. E veja, alimentares até 180 não é uma parcela. Não, é aqueles que estão abaixo dos 180 mesmo, tá? Não é que vai pagar uma parcela. Depois, alimentares acima de 180 salários mínimos. Lembrando que a gente está falando de precatórios federais contra a União. E aí? Como é que vai pagar esses caras aqui? Perspectiva muito baixa de pagamento, pessoal. Vamos dizer que pague 300 mil reais o precatório. E aí? Vai pagar tudo? Acho difícil. Por tudo que a gente viu no ano passado, muito provavelmente, quando começar a pagar, quando entrar nessa ordem da fila de preferência, essas pessoas vão receber parcelado. Não, aí pela PEC, já tô dizendo de cara, ninguém recebe mais que 180. Essa é a regra. Tudo tá limitado a 180 salários mínimos. Beleza? Então,
Ai, chegou na hora da vez dos caras terem um precatório grande. Grande que eu falo, 300 mil reais, 400 mil, 1 milhão. Em teoria, você não pode receber isso. Você vai receber até 180 salários mínimos. Parcial, certo? Exato. Beleza, cara, tô manjando já. Ó, por último, os precatórios que eu tô falando agora, os comuns. Final da fila de prioridade. Final. Quem tem precatório comum, olha, realmente mais do que nunca precisa pensar numa alternativa. Se tiver uma dívida, como fazer uma compensação. A antecipação, sim, também é uma alternativa bastante viável. E um detalhe, quanto maior essa bola de neve, quanto maior a proporção que ela ganha, menor é o valor que será pago pela antecipação do precatório. Em outras palavras, se hoje estão te ofertando 50%, 40%, embora possa parecer uma facada, se você considera todos esses outros precatórios na frente, é uma ótima proposta. Exato. Se você não aceitar ela hoje, eu me arrisco aqui a dizer que daqui a alguns anos será pago em torno de 15%, 20% do valor do precatório. Até depois voltar a subir, mas aí você vai esperar para receber. Exato. E eu nem me arrisco, eu falo porque aconteceu agora, tá? Na virada do ano orçamentário, quando a gente fala virada do ano, agora dia 2 de abril de 2023, começaram a ser expedidos os precatórios de 2025. Aliás, não para de ser expedido o precatório, né? Protocolado lá para pagar. Mudou. Mas, exato, 3 de abril pra frente já é tudo 2025. Cara, o que players de mercado aí, do mercado financeiro que compram precatórios fizeram? Opa, e aí, vamos começar a dar uma olhada, não sei o quê. Teve uns que pararam de comprar 2023, porque também junto a isso começaram a sair notícias de como iam ficar os pagamentos e tal. Então, hoje, o pessoal tá muito cauteloso. Então, se você tem um precatório, você segurou, a chance de você não ter a mesma oferta, porque no passado, só pra vocês entenderem, no passado era assim, ó. Quanto mais você se aproxima de receber esse precatório, mais as empresas estão pagando. Até chegar um momento que elas falam, eu nem compro mais, porque a chance de eu não receber esse precatório é alta. Por quê? Rapidamente. E de repente o cara vai lá e compra do Thiago o precatório e não dá tempo de fazer todo o processo legal de cessão daquele precatório, de ceder o precatório, sim, em outras palavras. E aí o que acontece? O Thiago vai lá e recebe também o precatório. Por isso que as empresas paravam. Agora, o que está acontecendo? Quanto mais perto chega, aconteceu, né? O pessoal falou assim, opa, além de um ou outro player de mercado falou assim, não compra mais, vamos ver o que vai acontecer. Falou, cara, vamos pagar menos, porque a gente tá achando que nem vai receber agora em 23. E não vai mesmo, né? A maioria não vai para 24, vai para 25, etc. Já existem notícias aí, a gente pode deixar o link de algumas aqui para vocês acessarem, falando que a herança do governo Lula, e aqui, sem nenhum julgamento de ordem política, seria de mais ou menos da ordem de 270 bilhões de reais. Então, olha o tamanho da bola de neve. E é muito louco, dinheiro. Né? Você vai ver herança de 70, 115, 141, 200 e lá vai. Isso vai aumentando, até nas notícias, tá? Curiosidade. Entenderam as ordens, né? 4. Isso aqui está definido nos textos das emendas, etc. Sempre vamos deixar os links desses textos na descrição do vídeo. Meu caso, recebi parcialmente em 2022 por conta de superpreferência, mas recebi uma parcela e tenho um saldo para receber. Onde que eu entro nessa fila? Você não é mais super preferencial. Se você já recebeu a parcela da super preferencialidade, você não continua tendo essa preferência agora em 2023. Então, muito provavelmente, esse crédito residual que você tem a receber, pode ser que, e existe uma grande probabilidade, que você não vai receber. Porque... Lembra? Primeiro lugar, super preferencial. Em segundo, alimentares até 180 salários mínimos. Em terceiro, alimentares acima de 180 salários mínimos. Se você receber uma parcela disso, muito provavelmente, eu vou me arriscar a dizer que você é um precatório alimentar. O que acontece? Esse primeiro lugar, ele é cativo, ele é reservado para super preferenciais. Você perdeu esse crachazinho super preferencial. Você não tem mais. Você vai se encaixar ou na segunda ordem ou na terceira ordem, que são os alimentares até 180 ou acima de 180. E no final da fila desses. Este é o ponto. Falei besteira, não? Muito provavelmente o super preferencial, como vem no precatório alimentar, ele deve encaixar na segunda ou terceira ordem dessa fila. Agora, fato é que do ponto de vista prático, falando de 2023, o que os economistas têm dito é os 23,2 bilhões não serão suficientes para pagar os precatórios super preferenciais de 2022 e 2023. Então alguém vai ficar sem ver qualquer coisa do seu precatório esse ano. Alguém, não, vários alguém. Se você é um super preferencial, tranquilize-se um pouquinho. Você tem um pouco mais de chance de receber seu precatório de 2023
em 2023. É um pouco mais de chance. Se você tem o precatório de 2022, aí você tem muita chance. Não é certeza ainda, mas tem muita chance. Considerações finais, doutora? Não? É por isso que a PEC dos precatórios é chamada de PEC do calote. Tudo faz sentido agora, né? Bom, pedido pra doutora. Alguma prescrição? Doutora, entendeu? Eu tenho. Cara, liga pra gente. Liga para outros caras de mercado, consulta, para você saber e você decidir se você quer antecipar o precatório ou não. Antecipação é simples, tá? Você vai vender teu precatório para alguém. E detalhe, a gente não ganha muita coisa com isso não, tá? Porque no texto diz o seguinte, se, por exemplo, a LTZ compra o precatório do seu João, que tem 62 anos, ou tem uma doença registrada no ofício, ou tem uma deficiência registrada no ofício, assim que ocorre a cessão, a LTZ ainda tem super preferência? Não tem. Não tem. Perde a preferência. Só para vocês entenderem o porquê que o mercado secundário que a gente já chamou, se acompanha de outros vídeos já vai entender o que é, ele tá cada vez pagando menos. E os herdeiros também, viu? Se esse precatório é de herdeiro e o credor originário era uma pessoa idosa ou doente, inclusive pode ter falecido em decorrência dessa doença, os herdeiros não fazem jus a essa superpreferência, porque ela é individual. Ela diz respeito ao credor efetivamente do precatório. É fogo, galera. Vamos parar por aqui, senão a gente vai começar a entrar em vários temas. Obrigado, é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu.